Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Você acompanha agora a palestra A Mecânica da Reencarnação e sua atuação na vida prática, com a expositora Anete Guimarães, do Rio de Janeiro. Conferência ocorrida no dia 3 de maio de 2014, na cidade de Belém, no Pará, no Centro Espírita Allan Kardec. Evento fez parte da 8ª Feira do Livro Espírita de Ananindeua, Pará. Uma boa tarde a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na tarde de hoje. Quando nós falamos sobre o tema reencarnação, é muito comum nós usarmos para nos referir, por exemplo, à explicação do passado, porque determinada coisa acontece, porque nascem pobres e ricos, pessoas doentes e outros nem tanto. Então, normalmente, quando se faz uma abordagem a respeito da reencarnação, ela é utilizada como uma forma de explicar os acontecimentos do passado para entendermos o presente. Mas a reencarnação serve apenas para nós entendermos por que sofremos de determinada maneira ou porque temos esses ou aqueles problemas. O conhecimento da reencarnação afeta a forma com que nós nos comportamos no dia a dia. Conhecer a mecânica da reencarnação é importante para a nossa vida diária. Então, quando nós começamos a abordar o tema reencarnação, era comum perguntar, mas reencarnação? A gente já sabe tudo sobre isso. E como a gente ainda sabe muito pouca coisa com relação a informações mais precisas, mais fundamentais, nós achamos que ainda assim é interessante falar sobre a reencarnação. Mas como foi que surgiu esse tema? Na verdade, nós estávamos assistindo a uma aula de psiquiatria. E o professor discorria a respeito de como preencher corretamente uma guia de internação. Uma guia de internação psiquiátrica, ela é bem complicada, tem uma série de lacunas que você tem que preencher. E por que é tão importante a guia de internação nesta área específica? Porque muitas vezes o paciente não pode falar da sua história. Ele está em surto, por exemplo, e ele não vai poder explicar o que está sentindo, de onde ele veio. Por isso, um prontuário na área tem que ser muito bem desenvolvido para que um outro profissional, ao pegar esse paciente durante uma crise, por exemplo, possa acompanhar devidamente. Então, ele explicava como devia preencher, mas tinha uma determinada lacuna em que deveria se informar o grau de transtorno mental. E ele dizia que haviam 4 graus. Vejam bem, isso aí há muito tempo atrás. Eu sei que mudou alguma coisa, mas 4 graus. Então, quando você tivesse um paciente de grau 1, era considerado de alta gravidade. Que vem a significar que esse paciente passava ou passaria por diversas internações. Normalmente são os transtornos mais graves, oligofrenia, hebefrenia, determinadas esquizofrenias paranoides, em que o paciente é um perigo para si mesmo e para a sociedade. Daí a necessidade de internações ou internações periódicas. Então, seria o grau 1. O de grau 2 seria aquele considerado de média a alta gravidade. São pacientes com transtornos que têm necessidade absoluta da medicação. E quando a medicação falha, seja por motivo biológico, ou seja por ausência dessa medicação, o paciente pode ter um surto, o que significa uma internação psiquiátrica. Então, esses são considerados de grau 2, de média a alta gravidade. Sobre a medicação, eles ficam estáveis, mas se a medicação falta, eles têm uma crise
e essa crise necessita de uma internação hospitalar. E são as esquizofrenias tradicionais, determinados surtos psicóticos, alguns tipos de paranoia, em que a pessoa, numa crise, pode se tornar perigosa para si ou para a sociedade. Porém, sob medicação, podem estabilizar os sintomas. Esses são os de grau 2. Os de grau 3 são aqueles considerados de média gravidade. São aqueles que necessitam de medicação para estabilização dos sintomas, mas não têm nenhuma indicação de internação hospitalar, porque não são um perigo para a sociedade. Eventualmente, podem sofrer intensamente, porém não são pessoas perigosas, em que você tenha que contê-los. Então, são pacientes que precisam de medicação, mas não têm nenhuma indicação de internação. Então, por exemplo, transtornos bipolares, determinados quadros depressivos mais graves, transtorno obsessivo-compulsivo. Então, são transtornos em que a medicação é necessária para a estabilização dos sintomas, porém, não advém desses quadros nenhum tipo de surto que indique uma internação hospitalar. E os de grau 4 são aqueles considerados de baixa gravidade. São aqueles que não têm nenhuma indicação de internação hospitalar, não necessitam de medicação para estabilização dos sintomas. E quando a medicação ocorre, ela é eventual, episódica ou sintomatológica. Ou seja, algum ansiolítico, algum remédio para dormir. Então, não são medicações que tenham que ser utilizadas a longo prazo. São considerados de baixa gravidade, grau 4. Nesse caso, a indicação é de psicoterapia e não uma farmacologia. E ele estava, então, discorrendo como reconhecer esses quadros, como preencher corretamente. E perguntou: professor, essa me parece uma divisão puramente administrativa, né? É sobre como a gente lida com o paciente. Não tem nenhuma fundamentação científica essa divisão, não? É só para efeitos de quem vai tratar com ele? Não. Eu sei que parece assim, mas não é. Existe uma fundamentação científica e bastante significativa nessa divisão. E uma coisa que nós já sabemos é que há uma relação direta entre o grau de transtorno mental e a fase em que o transtorno se desenvolve. Como assim? Vocês sabem que o desenvolvimento da personalidade obedece a algumas fases importantes. E essas fases acontecem da seguinte maneira: de 0 a 6 meses é a primeira grande fase do desenvolvimento. Se houver uma falha do desenvolvimento nesta fase, você terá os chamados transtornos de alta gravidade. Por quê? Porque a fase que vai de 0 a 6 meses é a fase em que nós desenvolvemos o eu, que é a base da personalidade. O primeiro passo para você se relacionar é estabelecer quem você é. Então, no início, quando o bebê nasce, não há uma distinção. Ele não tem uma separação entre ele e o meio. Em um determinado momento, ele começa então a se reconhecer como indivíduo, que é a fase do desenvolvimento do eu. E nós podemos acompanhar esse acontecimento, aqueles que têm contato com bebês ou tiveram contato com bebês, que é uma fase em que o bebê descobre a própria mão. Então ele está no berço e começa a brincar com a mãozinha. E ele dá risada porque ele acabou de descobrir que é ele quem mexe a mão. Então ele começa de propósito mover a mão e ri, move o pé, brinca com o pé, brinca com parte do próprio corpo. Então é quando ele começa a descobrir que é ele que mexe no móvel, por exemplo. Então ele começa e ele ri sozinho, sacudindo os bracinhos e dando risada. Aí você presta atenção, o que ele está fazendo? Ele está olhando a própria mão. Ele acabou de entender que ela é uma extensão desse mesmo. E isso amadurece a fase principal, que é o eu. Se houver qualquer falha no desenvolvimento nessa fase, o eu fica prejudicado. E ele é a base da personalidade. Se o eu não for alguma coisa sólida, dará origem a quê? A fragmentação total da personalidade. Porque se os fundamentos falharem, todo o edifício vem abaixo. O que daria origem ao quadro de insanidade. Ou seja, a desagregação completa da personalidade. Então, essa fase vai de 0 a 6 meses. De 6 meses a mais ou menos 4 anos de idade, é a segunda grande fase do desenvolvimento. É a fase em que a criança estabelece o reconhecimento dos outros.
como entidades em separado. Porque no início é ela e o resto, como se fosse uma única coisa. Com o passar do tempo, ela começa a distinguir que o resto se estabelece em individualidades, são os outros. E é um momento em que ela começa a distinguir os outros, nós também podemos acompanhar. É um momento, no início, o bebê ia com qualquer pessoa, né? Quem estivesse com a mamadeira era o dono. Então, a criança ia com todo mundo. Qual é o momento em que ele começa esse processo de desenvolvimento? É o momento que ele começa a estranhar. A gente percebe o momento em que ele estabelece os outros, porque nesse momento ele começa a estranhar. Existem aqueles que aparecem sempre, existem aqueles que aparecem de vez em quando, e existem os estranhos. E nesse momento ela estabeleceu uma gradação, uma diferenciação dos outros. E ela começa então esse processo. Para que isso aconteça, é necessário que a memória se estabeleça. E a área da memória e a área cerebral responsável pela memória começa a amadurecer a partir dos 6 meses de idade. A estrutura cerebral básica está desenvolvida e a área que seria responsável pela memória começa a se estabilizar a partir dos 6 meses. Por isso, quando ela começa a se desenvolver, é que você começa a guardar a memória tempo suficiente para reconhecer os outros. Logo, é um desenvolvimento de natureza fisiológica, neurológica. Quando isso acontece, você estabilizou o reconhecimento dos outros. Quando há qualquer falha do desenvolvimento, nesse período que vai de 6 meses a 4 anos de idade, você tem uma falha nesse reconhecimento. Como é uma falha de natureza neurológica, ela causa transtornos chamados transtornos de profundidade. São os transtornos considerados de grau 2, de média a alta gravidade. Como nessa fase o desenvolvimento básico está estável, a deteriorização não é tão profunda quanto aquela que acontece no grau 1. Ele necessita de medicação para estabilização dos sintomas. E se eventualmente essa medicação falhar, advirão então os surtos com a necessidade de internação. A terceira grande fase do desenvolvimento é aquela que vai de 4 anos a mais ou menos 7 anos de idade. Nessa fase, os neurônios já estão estabilizados, a estrutura fisiológica do cérebro é estável, você já tem todos os neurônios que você vai trabalhar, e nesse momento você faz um outro tipo de estruturação, uma estruturação de natureza química. Essa fase de desenvolvimento, que vai de 4 a 7 anos, é a fase em que você estabiliza as suas emoções. Nesse momento, você começa a graduar as suas relações afetivas, porque as relações afetivas estão atreladas às nossas emoções. E as nossas emoções são de natureza química, acontecem nas sinapses nervosas. Na década de 90, considerada a década do cérebro, descobriu-se que a linguagem cerebral não é unicamente elétrica. Na verdade, a eletricidade é responsável pelo veículo das informações concretas. Porém, nossas emoções, nossos sentimentos são de natureza química. E esta natureza química se estabiliza no período que vai de 4 a 7 anos de idade. É quando você estabelece as gradações emocionais. Existem aqueles outros que eu amo, existem aqueles outros que eu gosto, existem aqueles outros que eu conheço. E existem aqueles outros pelos quais sou totalmente indiferente. Então, essas relações se estabelecem nesse momento, quando essa química cerebral se torna estável. Se houver qualquer transtorno no desenvolvimento, nessa fase que vai de 4 a 7 anos de idade, você terá os chamados transtornos de natureza química. Não serão transtornos neurológicos, serão transtornos estruturais, serão transtornos de natureza química, que provocam um grande sofrimento. Porém, podemos estabilizar os sintomas utilizando a medicação adequada. São determinados níveis de psicose, determinadas neuroses, transtornos obsessivo-compulsivos, os transtornos bipolares, em que a medicação estabiliza essa química cerebral alterada e você então estabiliza os sintomas. Nesse caso,
não há uma indicação de internação, porque um surto não irá acontecer, porque os neurônios são estáveis o suficiente para conduzir os impulsos elétricos responsáveis pelos processos racionais. Mas a medicação está presente para a estabilização dos sintomas. Quando se atinge os 7 anos de idade, o cérebro está totalmente formado, neurológica e quimicamente. Então você não tem mais nenhum transtorno de profundidade, nenhum transtorno estrutural, nenhum transtorno químico. Ou seja, o seu cérebro é totalmente funcional. Qualquer problema que aconteça daí em diante será um problema de utilização, será um problema de relacionamento, será um problema com as experiências que você vai viver na sociedade que o cerca. Por isso são considerados chamados transtornos psicológicos. E a indicação é psicoterapia. Se houver a medicação envolvida, será uma medicação de natureza sintomatológica, pontual. Não há uma necessidade de medicação para estabilização dos sintomas. Na verdade, para tratar os sintomas, você teria que tratar as causas desses relacionamentos que foram fracassados ou alterados, ou algum tipo de trauma que você possa desenvolver nesses relacionamentos que você estabelece em sociedade. Ou seja, são transtornos chamados transtornos de superfície. Não significa que sejam menos ou mais dolorosos. Essa é uma avaliação de natureza biológica. Então, são chamados transtornos de superfície. E ele desenvolvia a respeito de o que causaria esses tipos de transtornos. Quando nos chamou a atenção, porque na época nós estávamos tendo um estudo sobre André Luiz. E aquelas datas, precisamente, nos chamaram a atenção porque havia uma coincidência muito interessante. Então vamos lá. 0 a 6 meses. 6 meses a 4 anos, 4 anos a 7 anos de idade. E, como estávamos naquela ocasião lendo os livros, chamou a atenção. Porque André Luiz, em um de seus livros, relata a seguinte colocação. Eles estavam falando a respeito da reencarnação. E o mentor discorria dizendo que a reencarnação, na verdade, se inicia na fecundação. Mas ela só termina fisicamente falando aos 7 anos de idade. E aí ele pergunta por que exatamente isso acontece. Porque a gente fala, a reencarnação acontece na concepção. Não, na concepção ela começa, mas ela só termina aos 7 anos de idade. Mas como isso era uma novidade, é uma colocação inicialmente de André Luiz, não havia nenhum outro espírito que relatasse algo semelhante, podia ser invenção, né? Um médium, um espírito, será que isso tem alguma fundamentação? A reencarnação se completa aos 7 anos. E isso, vamos lembrar, os livros de André Luiz são da década de 30, 40. E nós estamos em 2012. Então, vamos sempre contextualizar. Então, na década de 30, 40, ele faz essa colocação, que é uma coisa inusitada. Se completa aos 7 anos, por quê? Porque somente aos 7 anos o espírito está ligado ao corpo molécula a molécula. E falou. Bom, isso tem alguma fundamentação? Sim. À medida que fomos estudando os sistemas orgânicos e o desenvolvimento, nós descobrimos que somente aos 7 anos nós temos todos os nossos sistemas orgânicos formados. Lembram do cérebro, estável neurológica e quimicamente. Mas também nós temos todos os sistemas. Nós temos o sistema digestivo, nós temos o sistema respiratório, excretório, todo completo. E a partir daí, a cada 7 anos, você troca quase todas as células do seu corpo, com exceção das células neurológicas. Então, a cada 7 anos, você tem um corpo inteiramente novo. Você renovou as suas células, porque elas são renováveis. Então, aos 7 anos, você completou a primeira fase do seu desenvolvimento biológico. Então, todas as células que você necessita para a sua sobrevivência estão presentes. Então, em termos biológicos, é o momento da maturidade orgânica, ou a maturidade biológica. Então, como você tem todos os seus sistemas, você está totalmente apto à sobrevivência. Coincide com André Luiz? Então vamos ver se tem alguma lógica. No momento da concepção, você tem um espermatozoide, se une ao óvulo e você tem uma única célula. Bom, no mundo espiritual eles falam sobre o corpo perispiritual.
Então, você tem no corpo físico uma célula. Quantas células existem no corpo perispiritual? Trilhões. Então, você está ligado ao corpo por uma célula só. Então, você está o quê? Mais encarnado ou mais desencarnado? Você está muito mais desencarnado do que encarnado. Porque você está muito mais para lá do que para cá. Aí no momento da concepção, essa célula se divide em duas, de 2 em 4. Numa progressão geométrica, uma semana depois, você tem algumas centenas de células. Mas você ainda não sabe que está grávida. Não tem nem como você saber. Porque não há nenhuma promoção hormonal, nenhuma alteração. Ou seja, tecnicamente, você ainda não está grávida. Porque não houve a fixação desse grupo de células no útero. Então, só se considera um estado gestacional quando esse núcleo de células se fixa na parede uterina e produz o que nós chamamos de blastocisto, que aí nós passamos a chamar de embrião. E nesse momento é que você poderia, a partir de uma semana daí, fazer o exame e perceber a gravidez. Nesse momento, você ainda é algumas centenas de células. E quantas são no mundo espiritual? Trilhões de células. Então você continua muito mais desencarnado do que encarnado. E qual seria a aparência desse embrião que acabou de se fixar no útero? Nenhuma, ele não tem aparência. Se a gente fosse olhar, seria gosma, protoplasma. Não tem forma nenhuma. Então, se ele não tem forma nenhuma, quando o espírito sai do corpo, ele parece como gosma? É uma pergunta interessante, né? Que é muito comum alguns médiuns videntes dizerem assim: estou vendo um espírito reencarnante. Por quê? Eles estão vendo gosma? Não, estou vendo um feto, estou vendo um girino. Na verdade, para você saber que aquilo é um ser humano, você teria que saber um pouquinho de embriologia, né? Porque parece um girino. Parece qualquer animal que possa ser, né? Estou vendo um troço esquisito assim no seu redor, uma gosma estranha, boiando assim. E é isso que eles veem. Então, quando a gente pega na literatura, ou então quantas experiências tem, normalmente ele vê o quê? Um espírito reencarnante. Eu estou vendo uma menina, estou vendo um homem, estou vendo alguém do seu lado e vai reencarnar. Ou então, como o Divaldo contava muitas vezes, né? Ele sempre dizia antes para minha mãe. Então um dia ele estava numa palestra e viu um espírito conhecido, familiar. Aí ele perguntou: o que você está fazendo aqui? Ah, vou reencarnar. Estou reencarnando, na verdade. Estou reencarnando. É mesmo? Aí ele foi no meio da multidão: aqui, minha mãe. E apontou. Então, ela estava em estado gestacional, mas ele fora do corpo parecia gosma? Não. Normalmente, ele aparecia como um espírito adulto. E quando um dos meus irmãos nasceu, e ele pegou no colo, nossa, os mesmos olhos do passado. Como é que ele sabe? Porque ele saía do corpo e aparecia, e ele reconhecia. Então, normalmente, você vê o quê? Um espírito reencarnante. Até porque esse corpo nem tem forma. Então, ele está ligado ao corpo por algumas células. Então, ele está muito mais fora do que dentro do corpo. Então, quer dizer, André Luiz tem alguma fundamentação, mesmo que seja lógica. Biológica, a gente já viu o negócio dos 7 anos, faz sentido. Mas essa colocação, que ela começa na fecundação, também faz sentido. Se na fecundação você tem uma célula só, e você só vai ter todas as células aos 7 anos, quando é que o espírito vai estar ligado ao corpo molécula a molécula? Só aos 7 anos de idade. Então podemos considerar que 7 anos de idade é o momento em que a reencarnação, fisicamente falando, termina. Como assim fisicamente falando? Porque ele fala que a reencarnação total só acontece na puberdade, quando você assume, inclusive, a sexualidade. Mas, voltando a André Luiz, tem um outro episódio do livro também muito interessante. É quando o André Luiz sai de nosso lar e vai fazer uma visita a outra colônia. E quando ele chega nessa colônia, ele faz uma observação. Ele está entrando na colônia e ele começa a olhar em volta e se surpreende com uma quantidade de crianças indo para a escola. Aí ele vira para a pessoa que está recepcionando e diz: crianças no mundo espiritual? Quer dizer, ele não tinha visto uma ainda, né? Então, crianças no mundo espiritual? Por que ele faz essa pergunta assim? Porque é uma questão, né? No momento em que ele descobre a reencarnação, que a morte não existe, que nós voltamos muitas vezes, não tem nenhuma criança no mundo espiritual. Todo mundo o quê? Velho.
Então, todas as pessoas têm centenas de anos. Se todo mundo tem centenas de anos, eles têm maturidade, não são nenhuma criancinha. Então, da onde saíram aquelas crianças? É uma pergunta natural, bastante plausível, né? Então, você imagina, saiu do corpo, o que é que você vê? É o homem que teve várias encarnações, é o espírito que teve muitas vidas. Então, você apareceria como o quê? Como um adulto. Então, da onde saíram aquelas crianças? Aí ela responde, bom, isso depende do momento em que acontece a desencarnação. Como assim? Você sabe, aí ela repete uma coisa que foi dita anteriormente, que a reencarnação física se completa aos 7 anos de idade. Logo, se a desencarnação acontecer antes dos 4 anos de idade, o espírito não está o quê? Totalmente ligado ao corpo. E com isso, se a desencarnação acontece antes, quando ele vem para o mundo espiritual, ele retorna como um adulto. Porém, se a desencarnação acontece após os 4 anos, quando a metade do processo reencarnatório já aconteceu, ele já está ligado ao corpo. E com isso, quando ele sai do corpo, ele o faz como uma criança. Então, se ele desencarna após os 4 anos de idade, ele retorna ao mundo espiritual como criança, faz o seu desenvolvimento como criança, até atingir a maturidade, quando então irá se assenhorear do seu passado. É claro que a velocidade com que isso se dá depende do nível espiritual do espírito, ok? Mas ele fará o seu amadurecimento no mundo espiritual. Bom, essa é uma colocação de André Luiz, que nunca tinha sido feita antes. Pode ser fantasia. De repente o Xavier não filtrou corretamente e aquilo ali é uma coisa que falaram. O livro dos Espíritos não fala nada sobre isso. Não há colocação, fala só da reencarnação na concepção. Ele não faz nenhuma abordagem a respeito desse assunto. Então, será que tem algum sentido essa colocação de André Luiz? E aí a gente começou a avaliar. Porque olha a coincidência. 7 anos, 4 anos... Então já temos 2 datas coincidentes com as informações da psiquiatria. Então vamos lá. A gente começa com a fundamentação com algumas coisas interessantes que a gente tem, que a ciência fala. Então, uma das coisas principais é, contando uma historinha para ilustrar, um casal nos Estados Unidos da América do Norte, de uma família tradicional, e é muito comum lá que famílias muito ricas sejam mecenas, ou das artes, ou das ciências, patronos, pessoas que financiam tanto atividades artísticas como científicas. E aquele casal em particular era patrono de um hospital, de uma faculdade de medicina. E eles investiam grandes importâncias, já há gerações, naquela escola. Quando o casal estava tendo o 2º filho. Eles tinham um filho já de 5 anos e a esposa estava grávida. Porém, a gravidez não estava evoluindo corretamente, o que veio a culminar num parto prematuro. Então, eles tiveram um recém-nascido extremamente prematuro. Na época, qual era o tratamento dado a crianças prematuras? O que a gente sabia é que a criança prematura, muito prematura, tinha um sistema imunológico incompetente e o pulmão muito frágil, o que a tornava extremamente suscetível de infecções, que era a principal causa de óbito com recém-nascidos prematuros. Por isso, diante desse quadro, o tratamento utilizado era colocar a criança numa incubadeira dentro de uma UTI neonatal, totalmente esterilizada, em que os pais teriam acesso através de uma pequena janela em determinados períodos do dia. Ou seja, não era possível que estranhos transitassem por uma UTI neonatal, porque era necessário manter uma asepsia tal para promover a sobrevivência do recém-nascido. Eles não faziam isso por maldade. A ideia era o quê? Preservar a criança das infecções, dos germes que nós trazemos normalmente em nosso corpo. Uma vez que o seu sistema imunológico não era capaz de vencê-las, então nós limitaríamos o acesso. Então era assim que se fazia com um prematuro. Porém, a criança era muito prematura e não estava se desenvolvendo bem. Por isso, o médico chamou o pai e disse: preparem-se, porque ela não está se desenvolvendo bem. Os batimentos cardíacos estão erráticos, não estamos conseguindo estabilizar a pressão arterial e ela não vai passar do dia de hoje.
Então preparem-se. E ele retornou ao lar, onde estava a esposa com o filho mais velho, e foi contar que a criança, segundo os médicos, não ia passar do dia de hoje. Ela começou a chorar quando o filho chegou e perguntou o que estava acontecendo. Eles olharam para o outro e decidiram contar a verdade. Eles eram adeptos de uma educação mais próxima e resolveram então dizer a verdade. Explicaram que a irmãzinha que havia nasceu com muitos problemas e que não tinha chance de sobrevivência. Então a criança disse: então a minha irmã vai morrer? Vai. Mas eu nem a conheço. Se ela vai morrer, eu gostaria de conhecê-la, então me despedir dela. Eles pensaram, acharam que o pedido tinha sentido. Eles também. Então eles resolveram que sim. Eles achavam que era importante, para ter um encerramento, que a criança se despedisse. E foram falar com os médicos e solicitaram então o acesso à criança. Eles queriam conhecê-la, aproximar-se e despedir-se. O médico: mas não pode. Vocês não disseram que ela vai morrer? Então que diferença faz? Se ela vai morrer de qualquer maneira, não há problema em que nós possamos visitá-la. Como eles eram os principais patrocinadores daquela ala hospitalar, eles tiveram o pedido atendido. E naquela manhã, eles entraram na UTI neonatal. Na época, a criança não ia nem no hospital, quanto mais numa UTI neonatal. Eles entraram, a criança se aproximou da incubadeira, pôs as mãos e falou: oi, raio de sol. E começou a cantar uma canção. No momento em que ele disse o apelido pelo qual ele tinha chamado a irmã na barriga da mãe, e a canção que ele cantava para ela toda manhã, a criança reagiu. Os batimentos subiram, a pressão se estabilizou e a criança reagiu. E os médicos vieram e disseram: voltem ao meio-dia. Ao meio-dia eles retornaram. No momento em que ele entrou e disse: oi, raio de sol, voltei, a criança reagiu. Ela reconhecia a voz, os batimentos se estabilizaram, a pressão, e ela: voltem à noite. Não preciso dizer que eles se hospedaram próximo ao hospital e passaram a frequentar diariamente a UTI e dar a mamadeira, participar. A criança sobreviveu, tornou-se uma moça adulta, e nós conhecemos a história porque Divaldo a conheceu e contou sobre a experiência. E o casal passou a investir especificamente em pesquisas que tratassem de procedimentos médicos com prematuros. Então, eles passaram a investir a fortuna para pesquisas na área. E desses investimentos saíram algumas pesquisas que vocês devem ter ouvido falar. Uma delas são os bebês canguru. Já ouviram falar? O que são os bebês canguru? Eles perceberam que crianças prematuras estavam produzindo uma grande quantidade de um hormônio chamado cortisol. E o cortisol é produzido quando o ser humano está sob estresse. O que é estresse? Uma forte pressão emocional. Mas espera aí, recém-nascido sofre de estresse? Aparentemente sim. E a grande quantidade desses hormônios, o que já sabíamos, deprime o sistema imunológico. E com aquela grande quantidade de hormônios, o sistema imunológico, que já era pouco amadurecido, ficava ainda mais instável, o que aumentava o risco de doenças. E eles perceberam que quando o recém-nascido tinha contato íntimo com sua mãe, o nível de cortisol baixava. Eles descobriram que separar o recém-nascido de sua mãe produzia um nível de estresse tal que comprometia a eficiência do sistema imunológico. Então, a partir daí, eles passaram a manter o recém-nascido próximo à mãe. Então, eles usavam aquele e passou a se chamar bebês canguru. Então, eles mantinham o recém-nascido em contato com a pele da mãe, mesmo com os germes, e acharam que o risco valia a pena. Por quê? Porque quando se baixava aquele nível de estresse, o sistema imunológico reagia. Então, diante da alta estatística demonstrada de que o recém-nascido, ao ser separado de sua mãe, tem um tal sofrimento que afeta a sua saúde, eles passaram a franquear a presença da mãe nas UTIs neonatais. Bom,
Isso é um fato científico da área médica. Mas vocês sabem que os biólogos não concordam com isso. A biologia é uma outra área e eles discordam totalmente dessa interpretação da medicina. E eles têm motivos bem válidos para fazer isso. Eles dizem o seguinte: a criança dentro da barriga da mãe não tem as áreas cerebrais correspondentes para guardar memória nenhuma. Logo, como é que recém-nascido vai reconhecer a mãe se ele não guarda memória alguma? Para você reconhecer qualquer coisa, você precisa o quê? Se lembrar dessa coisa. Recém-nascido não pode se lembrar. Não tem a área correspondente para guardar nenhum tipo de memória, nem visual, nem auditiva, nem nada. Logo, recém-nascido não tem atividade neurológica suficiente para reconhecer a mãe. Porém, a medicina percebeu que não serve qualquer mulher. Existem enfermeiras dedicadas que amam lidar com recém-nascidos, mas não faz diferença. Ele precisa do contato com a sua mãe. E após a evolução das pesquisas, percebeu-se que alguns pais também são reconhecidos, porque os bebês reagem à voz do pai. Mas a biologia diz, é impossível. Porque como é que ele vai reconhecer a voz do pai se dentro da barriga o ouvido não estava totalmente formado? Vai reconhecer o quê? Se não tem memória para guardar isso. Então, da briga entre a biologia e a medicina, ganhamos nós. Porque a medicina tem razão. O bebê reconhece. Aqueles que têm prática com o neonato sabem que reconhece. A biologia prova determinantemente que não pode. Eles têm razão também. Tem lógica o que eles estão dizendo. Então, tanto a biologia quanto a medicina estão absolutamente certos. Ganhamos nós. Quem é que reconhece? O espírito. Então, realmente o cérebro não tem a menor condição de lembrar. Mas lembra, de onde vem a memória? Vem daquela inteligência extracorpórea que tem experiências fora do corpo. Então, ele guarda sim. Mas não é só aí que nós temos uma fundamentação para André Luiz. Nós temos a psicologia. Por exemplo, se você vai fazer um tratamento psicoterápico e tem que preencher aquele questionário, é comum a pessoa perguntar: como foi a sua gestação? Foi uma gestação tranquila, não foi? Como foi o parto? Por que eles perguntam isso em psicologia? Porque eles chegaram à conclusão que a forma com que a gestação transcorreu e o parto afetam a personalidade que está se formando. Então, experiências dentro do útero criam marcas na personalidade que podem dar origem a transtornos emocionais no futuro. Por isso, um psicoterapeuta pergunta a respeito da gestação, pergunta a respeito do parto. Não só isso, como existe uma prática aceita pelo Conselho Federal de Psicologia, que vocês conhecem, que é a regressão de memória à vida intrauterina, em que você coloca o paciente em transe para ele reviver experiências que aconteceram dentro do útero. A estatística do fenômeno é tão alta que ele foi reconhecido oficialmente como uma prática perfeitamente correta dentro da psicologia. Então, a regressão de memória intrauterina é aceita pela psicologia como uma prática clínica da psicologia. Bom, vocês sabem que a biologia, então, discorda ainda mais. Por quê? Como pode você ter lembranças de conversas dos seus pais na barriga se nem um ouvido você tinha ainda? Vai escutar o quê com o quê? E como é que você vai lembrar do que sentiu se a área do cérebro responsável pelas experiências sensoriais ainda não existe? Você está em desenvolvimento. Então tem pessoas que relatam experimentar vivências e emoções dos pais. Por exemplo, um incêndio que ela não sabia que aconteceu e ela descrevia a partir do útero. E as provas com relação a essas experiências são inúmeras. Bom, mas a biologia tem toda a razão, né? Como é que você vai lembrar de uma conversa do seu pai e da sua mãe se não tem memória para lembrar disso? Se não tem ainda a estrutura para preservar ou reconhecer palavras. Porque veja bem, para você entender o que alguém diz, você tem que primeiro o quê? Memorizar o significado das palavras.
Como é que você lembra do que sua mãe disse se você não sabia falar? Se você não tinha memória, se o seu cérebro não estava maduro? Então a biologia diz que isso é terminantemente impossível. Então, para a biologia, memória intrauterina é impossível. Porém, a psicologia demonstra sobejamente inúmeras experiências, relatos, filmagens, gravações, de que isso não só é possível, como se confirma pelos fatos o acontecimento. Bom, os dois são ciência. Então, da briga entre a psicologia e a biologia, ganhamos nós. Tem lembrança? Tem cérebro para lembrar? Mas alguém lembra? Quem lembra? O espírito que sobrevive à matéria, está antes da matéria e após a matéria, e que mantém as suas capacidades cognitivas. Então já existe uma outra fundamentação para André Luiz. Mas não é só isso. Vocês já ouviram falar dos testes de QI? Que é um teste que mede o coeficiente de inteligência. Esses testes vieram à luz na década de 50 e se tornaram extremamente populares a partir da década de 60. De onde surgiu isso? Foi logo após, teve o final da Segunda Guerra Mundial e surgiu, o conhecimento, tornou de conhecimento público a participação dos chamados cientistas, Einstein, Max Planck, aqueles homens, e a vida deles foi veiculada e percebeu-se que havia uma classe de pessoas que eram consideradas superdotadas, pessoas que tinham uma inteligência acima do tradicional, acima da média. Então, eles passaram a se interessar em reconhecer crianças que tivessem essas capacidades. Já pensou se nós soubéssemos que Einstein já existia e pudéssemos explorar a sua capacidade intelectual? Então, eles passaram a desenvolver testes para medir a capacidade cognitiva, então avaliar o coeficiente de inteligência, e passaram a aplicar nas crianças. Então, mal a criança começava a falar, eles aplicavam um teste de QI para saber se era gênio, e dando positivo, eles passavam então a submeter a criança a tratamentos especiais para desenvolver aquela inteligência. Isso deu origem a diversos problemas. Porque eles perceberam que, dependendo da idade em que você aplicava um teste de QI, o número de falsos positivos era muito grande. E muitas crianças que tiveram como diagnóstico superdotados foram submetidas a exigências tais que levaram a transtornos psicológicos. Então imagine alguém que foi taxado como gênio e não era. E as exigências acadêmicas que eram submetidas criaram uma série de transtornos psicológicos. Em vista desse acontecimento, hoje em dia, um teste de QI só é aplicado a uma criança a partir dos 7 anos de idade, quando verificaram que a probabilidade de um falso positivo é insignificante. Então, quanto menor a idade você aplica um teste de QI, maior a probabilidade de um falso positivo. E eles aplicavam o teste de QI em crianças de 2 anos, 2 anos e meio, que mal começavam a falar. E aí o número de falsos positivos podia atingir a cifra de 40%. Então, 40% dos testes aplicados em crianças de muito baixa idade davam falso positivo. Então, dava gênio, mas quando a criança ia amadurecendo, chegava na idade, era uma criança perfeitamente normal. Bom, qual a explicação para isso? Porque o que é um teste de QI? Um teste de QI, ele vai medir, por exemplo, sua capacidade cognitiva, de entendimento, vocabulário, capacidade de resolver determinados problemas, observação, dentro da faixa etária. Então, uma criança de 2 anos, se espera que ela seja capaz de fazer isso, isso e isso. Se você tem uma capacidade maior do que aquela esperada, significa que o seu QI é acima da média. Então, se testa, num teste de QI, diversas aptidões. Então, você faz um teste numa criança de 2 anos e meio e dá gênio. Aí ela cresce e fica normal. Por quê? Emburreceu? Por que ela era gênio e agora não é mais? Qual a explicação? Alguns neurologistas aventaram a seguinte hipótese: é a síndrome da hiperatividade neuronal. O que vem a ser a síndrome da hiperatividade neuronal? Vocês já ouviram falar aquela história de botar Mozart para o bebê ouvir? Bom, se você botar Mozart para o bebê ouvir, vai multiplicar os neurônios. Lembram?
E fala para você botar música até os 4 anos de idade, porque depois dos 4 não adianta mais, porque os neurônios não se multiplicam. Os neurônios se multiplicam até mais ou menos 4 anos de idade. Então, você expõe a criança a estímulos para multiplicar os neurônios. Bom, o que acontece aos 4... Olha só a coincidência de novo. O que acontece aos 4 anos de idade? É o seguinte, os neurônios estão se multiplicando. No período que vai de 6 meses a 4 anos de idade, ele faz um boom. É como se houvesse uma multiplicação exponencial. Quanto mais a criança é exposta a estímulo, mais velozmente os neurônios se multiplicam. Então, com isso, ela está ficando cada vez mais tempo acordada, o cérebro está aumentando sua atividade, e à medida que ela é exposta, ele vai amadurecendo. Então, vão se formando as áreas cerebrais responsáveis pelas coisas todas, e aos 4 anos, o cérebro, neurologicamente, ou seja, todos os neurônios que vão compor o cérebro, já estão estáveis. Espiritualmente, significaria dizer que o espírito está ligado ao corpo pelo cérebro. O cérebro está totalmente formado, então o cérebro está ligado molécula a molécula. Antes disso, por exemplo, um bebê recém-nascido, ele tem todas as células cerebrais? Não. Na verdade, ele tem uma quantidade muito menor de células cerebrais. Logo, o espírito está ligado ao corpo pelo cérebro. Então, por exemplo, no cérebro do recém-nascido, primeiro, quanto tempo esse recém-nascido passa dormindo? Não é mais fazer quanto acordado, né? Então, das 24 horas do dia, ele passa mais ou menos 4 horas acordado. E isso se divide entre mama e dorme, a não ser que tenha cólica, que aí... Mas, se ele não tiver nenhum transtorno físico, ele passa a maior parte do tempo dormindo. Quando ele dorme, o espírito vai para onde? Dormiu, o espírito vai para onde? Vai para o mundo espiritual. Mas quando ele sai do corpo, ele sai como recém-nascido? Não. Por quê? O recém-nascido não tem todas as áreas cerebrais. Então ele não está totalmente ligado pelo cérebro. Logo, quando ele sai do corpo, o cérebro que ele usa é de recém-nascido? Não, é o cérebro de um... com a capacidade de um adulto, com a memória de um adulto, com a capacidade cognitiva de um adulto. Porque esse cérebro que está em formação ainda não tem nenhuma exigência. Então, quando ele sai, ele vai usar o quê? As células do seu cérebro anterior. Mas à medida que o bebê vai crescendo, ele vai ficando cada vez mais tempo acordado, lembra? A partir dos 6 meses, ele passa a interagir intensamente com o meio, lembra? Ele começa a reconhecer. Os neurônios se multiplicam intensamente. Então, ele começa a ir. À medida que o crescimento do cérebro acontece, ele vai perdendo a lucidez. Por quê? Porque à medida que o cérebro se desenvolve, o espírito vai se ligando cada vez mais ao corpo pelo cérebro. Aos 4 anos, quando a estrutura cerebral está formada, ele está ligado pelo cérebro. Então, quando ele sai do corpo, qual é o cérebro que ele usa? Já que todas as células estão presentes, ele usa o cérebro da criança, com a memória de criança, o pensamento de criança, a compreensão de criança. Gente, não é uma linha fatal, claro, depende da maturidade do espírito, é mais ou menos, tá? Então, não é 4 anos acabou, ele vai perdendo a lucidez e vai saindo cada vez mais como criança, cada vez menos como adulto. Ou seja, a tese de André Luiz tem algum fundamento? Aparentemente sim. Então vamos ao teste de QI. Então, os neurologistas dizem que é a síndrome da hiperatividade neuronal. Tudo bem. Mas os pedagogos têm uma outra explicação. Os pedagogos dizem o seguinte, que a criança de 2 anos, 2 anos e meio, tem uma convivência muito grande com adultos, né? Ela está em casa e tem um monte de adultos. E ela fica então mimetizando, ou seja, imitando os adultos. Ela presta atenção, convive com eles e imita o vocabulário. Quando ela cresce mais e vai para a escola e começa a conviver com outras crianças, então ela estabiliza a convivência com outras crianças. Vamos traduzir isso. É mais ou menos dizer que a criança de 2 anos e meio é como um papagaio. Ela imita o adulto e por isso quando você faz o teste de QI dá gênio. Mas peraí, se a gente fizer um teste de QI com um papagaio vai dar gênio? Sério, pensa nisso. Se a gente pega o papagaio e fala, não fala? Se a gente fizer teste de QI vai dar gênio? Então quer dizer que ir para a escola é coisa ruim, porque emburrece a criança. É isso mais ou menos que significa uma coisa dessa. Essa é uma explicação plausível? Alguma coisa estranha aí. Mas é muito comum você pegar crianças de 2 anos e meio que tem algumas características de personalidade.
bem definidas, falam certas coisas inusitadas, têm determinadas opiniões. Então, você imagina que vai ser e depois muda. Eu mesmo posso falar de uma experiência pessoal, né? Então, meu filho, era pequenininho, ele queria vestir terno e gravata. Então, a avó dele colaborou e trouxe terno e gravata para ele. Então, para sair, ele punha terno e gravata no Rio de Janeiro. Tenho fotos. Então, se era uma ocasião importante, mãe, cadê meu terno? É uma tristeza. 3 aninhos de terno. E ele usava. Mas não era só isso. Eu tinha uma dificuldade enorme em fazer ele comer frutas. Aí dizem, bom, aquela criança chata que não quer comer. Até eu descobri o segredo. Se eu cortasse as frutas e desse para ele garfo e faca, ele comia. Ele não queria pôr a mão na fruta. Se fosse com garfo, sem sujar a mão, tudo bem. Ele odiava sujar-se de qualquer maneira. E não é só isso. Um dia ele estava reclamando. Eu não gosto de comer na sua casa. Por que não, meu filho? Porque você não sabe pôr a mesa. Bom, e de que jeito você quer que ponha a mesa? Olha só tem um copo. Se é, meu filho, para que você quer outro? Não. Quantos copos você precisa? 3. E para que você quer 3 copos? 1 para a água, 1 para o vinho, 1 para o suco. Ele nunca viu vinho, acho que ele não sabia nem o que era. E ele queria uma mesa francesa. Foi o que ele explicou. Ele queria uma mesa formal francesa, com 3 anos de idade. Ele nunca viu isso. E naquela época não tinha Google, tá? E nunca ele quebrou nada. Aí a gente pensou, bom, esse aí ter criança assim é fácil, né? Já vem pronto, não precisa fazer nenhum esforço, sempre limpo, não sujava nada, maravilha. Pois é, quando foi para a escola ficou porquinho igual todas as outras crianças. Se suja igual, esqueceu tudo. Agora você deu um terno para ele, que isso, mãe, está doida? Vai tentar fazer ele vestir um terno hoje, você vê só o que acontece. De onde vem essas colocações? Colocações diferentes. Então o outro estava assim, deitado, minha mãe conta essa história, que ele estava deitado no quintal, olhando para cima. Aí, o que você está fazendo? Estou olhando as estrelas. Você já viu como elas se movem? E começou a falar com ela sobre as estrelas que se moviam. Ele tinha 2 anos e meio. Então, coisas desse tipo. Quem ensinou? Quem falou? Tá? E depois passa. Hoje em dia fazer ele estudar, ó. A gente fica imaginando. Se fizesse teste dava gênio, mas será? E isso é comum a gente pensar, lembram? Eles falam coisas e depois isso desaparece. Mas, para fundamentar ainda mais a tese de André Luiz, nós temos um trabalho da doutora Ellen Van Bach. Doutora Ellen Van Bach é uma psicoterapeuta canadense, radicada nos Estados Unidos, que escreveu uma série de livros sobre o fenômeno da reencarnação. E ela conta como foi que ela se interessou por isso. Ela diz que tudo isso aconteceu a partir do seu contato com um jovem paciente chamado B. B. Para não dizer o nome da criança. E a história de B é interessante. B nasceu numa família italiana que havia imigrado para os Estados Unidos. Era uma família numerosa, muito unida. E ele era o primeiro bebê a nascer na América. E eles imaginavam que ele realizaria o sonho americano. E a família estava encantada. O primeiro bebê americano da família, e nasceu o bebê. E a família inteira se apaixonou pelo bebê. Porque o bebê era lindo. E à medida que o bebê começou a crescer, essa paixão só fez aumentar. Porque além de lindo, ele era muito simpático. E à medida que B crescia, a paixão da família também. Porque a primeira coisa que eles perceberam é que B era muito inteligente. B era especial. A primeira coisa que eles notaram é que B era apaixonado pelos bombeiros. Qualquer coisa a ver com bombeiros apaixonava B. Não preciso dizer que o quarto era de motivo de bombeiro. Os brinquedos eram caminhões de bombeiros, bonecos de bombeiro, roupa de bombeiro, qualquer coisa a ver com os bombeiros. E no momento em que ele começou a falar, era a alegria da família, porque ele era muito inteligente. Precisa dizer que quando um estranho chegava em casa, ia visitar a família, a primeira coisa que ele perguntava: a sua casa tem prevenção contra incêndios? E ele começava a discorrer a respeito da importância da prevenção dos incêndios, os cuidados que devia ter, as coisas. Não é só isso, se alguém dizia que ia passear no campo, você sabe o perigo dos incêndios florestais?
e falava largo tempo dos cuidados que deveria ter com fogo na floresta. 2 anos. A família entendeu que ele era um gênio. Se ele era um gênio, tinha que ter direito à melhor educação. A família então reuniu todos os seus recursos financeiros para que B fizesse um teste de QI numa escola para superdotados. Ele foi fazer o teste e o resultado foi excepcional, positivo. Um gênio, a família sabia. Então todos reuniram, passaram a colaborar para pagar as altas mensalidades dessa escola para superdotados. E B foi um sucesso na escola. Ele era incrivelmente inteligente, todos os professores estavam concordando, ele realmente era excepcional. E então a família estava totalmente realizada. Passado algum tempo, a mãe foi chamada à escola. E a professora perguntou: mãe, está acontecendo alguma coisa em casa, algum problema? Se não, por quê? Bom, é que B tem se negado a participar de algumas atividades, nós estamos preocupados. Toda vez que nós perguntamos, ele diz que está muito triste para participar. E a gente gostaria de saber se algo está acontecendo. Bom, que eu saiba, não. Mas eu vou perguntar, ela perguntou para B, fez algumas perguntas, ele disse que não era nada, não era nada. Passado algum tempo, novo chamado. Mãe, nós temos um problema. B não quer participar das atividades, ele se nega, ele não tem querido comer. Nós estamos preocupados. Há algum problema? Não que eu saiba, mas vou saber. Então ela pegou e começou a apertar B. Está acontecendo alguma coisa, B? Alguém maltratou você? Foi um professor, foi um colega? O que aconteceu? E começou a apertar, e finalmente ele disse: sabe, mãe, eu sou B. Sou seu filho. Mas eu também sou Mark, capitão dos bombeiros da cidade de Nova York. Eu estou com muita saudade da minha esposa e dos meus filhos. E a mãe deu risada. Todo mundo da família conhecia o bombeiro Mark. Era um personagem. Desde que B começou a falar, todos os bonecos de bombeiro, os caminhões, ele contava histórias do bombeiro Mark, o bombeiro herói que salvava crianças, o bombeiro que fazia isso, fazia aquilo. Toda história que ele falava de bombeiro tinha esse personagem. Todo mundo da família conhecia, inclusive os tios, quando chegavam, e aí, o que foi que o bombeiro Mark fez hoje? E ele contava histórias. Ah, ele entendeu, foi conversar com os professores. Olha, explicou que o bombeiro Mark era um personagem. Ah, que coisa interessante. Ele é muito criativo. É, muito. Pois é, mas está prejudicando seu desenvolvimento. Nós temos que controlar isso. Então, mãe, vamos limitar essas coisas de bombeiro. Vamos fazer ele sair disso, porque isso está prejudicando o seu desenvolvimento. Essa fantasia está muito intensa. A mãe concordou, chamou a família, fez uma reunião. Olha, a partir de agora, não quero mais saber de bombeiro. Ninguém fala de bombeiro, ninguém pergunta de bombeiro. Não quero saber de bombeiro. Escolham qualquer outro personagem, mas bombeiro não. Ela trocou a decoração do quarto, tirou tudo sobre os bombeiros. E B piorou. B não queria se alimentar. B tinha dificuldades para dormir. E segundo os conselhos da escola, ele estava deprimido. Sugeriram que ela procurasse um terapeuta infantil. E eles entraram em contato, então, com a doutora Ellen Van Bach. E foi então que a doutora Ellen conheceu B. E ela se encantou, como todos aqueles que lidavam com B. Ele era excepcional. Jamais você diria que era uma criança de 3 anos de idade. Parecia um menino de 12, às vezes até mais. Era surpreendente a sua capacidade cognitiva, a forma com que ele falava. A capacidade, ela ficou muito impressionada. E ela tentou várias abordagens terapêuticas sem sucesso. E B estava piorando. E ela chegou à conclusão que ela deveria iniciar uma medicação antidepressiva. Mas ele é tão jovem. Medicamentos, os efeitos colaterais, tão jovem. Ela tinha uma dificuldade em tomar essa decisão. E ela resolveu conversar com os pais. Falou da sua decisão e disse: mas eu gostaria de fazer uma última tentativa. Ele é tão inteligente, tão brilhante, que eu gostaria de tentar uma abordagem não muito ortodoxa. Eu gostaria de tentar um choque de realidade, que consiste em explorar as fantasias e depois provar para ele que elas não são reais. A gente não faz isso com criança, mas como ele é tão maduro, ele é tão capaz,
eu acho que é uma opção. Em vez de começarmos uma medicação, vamos tentar um choque de realidade. A família concordou e a doutora Ellen, então, passou a perguntar a respeito do bombeiro Mark. Então, quem é o bombeiro Mark? Bom, ele é capitão dos bombeiros da cidade de Nova York. É mesmo? E o que ele faz? E B começou a discorrer a respeito do bombeiro, do capitão dos bombeiros, da hierarquia dos bombeiros. E ela foi ficando impressionada com o conhecimento que ele tinha sobre isso. Bom, e o bombeiro Mark é então capitão. Ele é responsável por isso, por aquilo outro. Bom, e o bombeiro Mark mora onde? Bom, o bombeiro Mark morava e deu o endereço. E ele é casado. Sim, ele é casado, tem 3 filhos, declinou o nome da esposa e dos filhos. E você pode me dizer mais alguma coisa? E ele começou a discorrer a respeito do bombeiro Mark. E em determinado momento ele declinou o número do seguro social do bombeiro Mark. Isso era muito estranho. E ela resolveu pesquisar. Lembram? Parece, naquela época não tinha Google. Ela foi pesquisar. E das suas pesquisas ela descobriu que o bombeiro Mark realmente existia. O bombeiro Mark morreu 10 anos antes do nascimento de B. Havia sido capitão dos bombeiros da cidade de Nova York, com aquele número de seguro social. E quando ela descobriu isso, ela ficou muito zangada, porque ela entendeu que aquela criança era vítima de abuso. Ela não era psicótica. Alguém estava abusando dessa criança. Alguém estava alimentando as fantasias daquela criança. Lembra? Não tinha Google. Então alguém tinha que alimentar aquilo. Ela foi falar com as famílias e disse que a criança estava sendo vítima de abuso. Ela explicou do que se tratava. Alguém está alimentando as fantasias da criança. Ela é muito sensível a alguém fazendo isso, que é uma irresponsabilidade. A família ficou desesperada. Foi procurar quem seria o responsável. Não chegaram a nenhuma conclusão, mas a doutora Ellen... Bom, isso não importa, isso facilita o trabalho. Agora nós podemos fazer o choque de realidade. Nós vamos mostrar para ele que ele não é um bombeiro Mark e tudo vai se resolver. Porque na verdade não é uma psicose, é abuso. E ela então procurou quais seriam os elementos que ela iria utilizar. Entrou em contato com a viúva do bombeiro Mark. Falou a respeito dela. Falou com ela a respeito do seu paciente, explicou o que estava acontecendo. É mesmo, meu marido? Sim, bombeiro Mark. Contou o que tinha acontecido. E perguntou se ela poderia colaborar. Ela concordou, acedeu. E num determinado momento, marcou-se uma reunião em que ela estaria presente. Naquela data, a família sabia, ela sabia, apenas B não sabia o que ia acontecer. Ele entrou no consultório. Olá, doutora Ellen. Virou-se, fulana, sou eu, seu marido Mark. E começou a perguntar sobre as crianças. Amigos do casal, detalhes, começou a conversar, fez perguntas inúmeras. E numa determinada altura, ele descreveu um sinal que ela tinha na parte interna da coxa direita, que somente seu ginecologista e seu marido Mark poderiam descrever. Ao final da entrevista, ela virou-se para a doutora Ellen e disse: olha, o que acontece eu não sei, mas esse é meu marido Mark. A doutora Ellen não tinha nenhuma ideia. Ela não tinha uma formação religiosa. Ela se considerava, se não ateia, agnóstica. Ela nunca pensou sobre o assunto. Será que a criança está possuída pelo fantasma do bombeiro Mark? Mas isso era algo inconcebível. E ela não sabia o que fazer. Ela resolveu pesquisar se havia algum caso semelhante. E ela encontrou um terapeuta de Nova York que relatava num jornal da área uma experiência semelhante à dela. E ela resolveu entrar em contato com esse profissional, entrou em contato com ele e relatou então a sua experiência com B. Ah, não se preocupe. Isso é a síndrome da hiperatividade neuronal. Às vezes, os neurônios se multiplicam com tanta intensidade que geram a psicose, que é o caso. Não dê nenhuma medicação. Deixa que isso passa. Quando ele fizer os 4, 5 anos, desaparecem os sintomas. Não dê medicação, pode piorar. E não alimente as fantasias. Não fale sobre o assunto, não diga nada, que isso some. É a síndrome da hiperatividade neuronal. Se mais, olha, não entre em detalhes, não fique correndo muito atrás dessas coisas, que isso só atrapalha.
O importante é que vai passar. Despreocupe a família, que isso tudo some. Ele vai ficar maiorzinho e tudo vai sumir. Não se preocupe. E não dê nenhum remédio. Ela voltou, informou os pais da experiência. E B começou, se acalmou depois daquela vivência. E eventualmente ele perguntava. Mas à medida que ele foi crescendo, cada vez menos ele falava sobre o bombeiro Mark. Cada vez menos falava a respeito dos acontecimentos. E quando B tinha 5 anos de idade, não tinha a menor lembrança de um bombeiro chamado Mark. E também não era um gênio. Era uma criança perfeitamente normal. Esse episódio está relatado num dos seus livros. A partir daí, ela deixou a terapia infantil e passou a pesquisar o fenômeno da reencarnação. Escreveu vários livros, um deles recordando vidas passadas. Ela conta a respeito da sua experiência, fala da pesquisa que ela fez. Num outro livro, ela conta a metodologia que ela usou, os resultados. E num dos livros, ela conta a razão por se interessar por esse assunto. Porque ela não conseguiu se conformar com aquela explicação, ela foi atrás. E aí travou contato com os trabalhos de Rabindranath Banerjee, Ian Stevenson e Morris Nesserton e outros profissionais, e passou então a pesquisar o fenômeno da reencarnação. Mas o que nos interessa é 4 anos de idade. E a coincidência com as colocações de André Luiz. Temos várias experiências que corroboram com a colocação, e essas experiências são posteriores a André Luiz. André Luiz, como nós falamos, é da década de 30, 40. As experiências do QI a partir de 50, 60. Esse relato é da década de 70. Com isso, e todas as experiências que nós relatamos, elas só fazem fundamentar as colocações de André Luiz. E para nós encerrarmos, temos uma experiência narrada por Divaldo Pereira Franco em uma de suas palestras, em que ele fala sobre uma experiência no Rio de Janeiro. Ele estava realizando uma série de conferências e após uma dessas conferências, uma jovem foi falar com ele. Seu Divaldo, eu queria agradecer. Finalmente, com a sua palestra, eu entendi o meu problema. Minha filha é uma inimiga do passado. O senhor falou sobre a reencarnação e eu compreendi. Porque, seu Divaldo, minha filha me odeia desde que nasceu. Eu nunca pude pegá-la no colo. Quando eu tentava, ela reagia tão violentamente, ela só se acalmava quando eu passava para outra pessoa. Ela nunca quis mamar no meu peito, aceitava outra mulher, mas a mim não. E à medida que ela foi crescendo, isso só fez aumentar. Posso eu ter uma ideia? Ela tem 3 anos e nunca me chamou de mãe. Toda vez que ela se refere a mim, se refere àquela mulher. E não me aceita. Eu percebo que ela me odeia. Mas, seu Divaldo, eu entendi o que o senhor explicou na palestra, mas eu queria um conselho. Porque se ela me odeia, eu não a odeio. Eu a amo. Apaixonadamente. Eu amo a minha filha. Se eu fiz alguma coisa, eu queria que ela entendesse que não é mais assim. Eu a amo. Será possível que podemos mudar essa situação? Ele ficou sensibilizado e disse que iria fazer uma consulta aos amigos espirituais. No dia seguinte, num outro evento, ela compareceu acompanhada do esposo para pedir orientação. E ele disse, olha, o que disseram não foi esperado. Disseram que não é um inimigo do passado. Que o problema é do presente. Mas, seu Divaldo, ela só tem 3 anos. Sim, o problema é do presente, não do passado. Não há uma inimizade anterior. A causa está no presente. Mais especificamente, aconteceu durante o parto. O que? Uma lesão? Eles só disseram isso. Eles saíram. E numa data seguinte, eles voltaram. Esses são meus pais, meus sogros, meu marido. Nós todos fomos rever. E nada aconteceu durante o parto. Conversamos com os médicos, os enfermeiros que participaram. Meu marido acompanhou o bebê. O parto foi muito tranquilo, nada aconteceu. Não houve nenhum problema. Ela nasceu com relativa facilidade. É o primeiro, muito esperado. Não houve nenhum problema no parto. Qual seria a causa? Nosso mentor espiritual diz que foi algo dito durante o parto. Mas o que poderia ser? Então eles começaram a reviver. Eu fui para o parto, meu marido me acompanhava, minha mãe também pôde ir, o médico era um amigo da família, facilitou isso.
Todos nos conhecíamos, foi tudo muito bem, eu estava lá. O bebê nasceu, o médico pegou, eu não disse nada, meu marido também não. Aí o médico disse, é uma menina. Então eu disse, que pena. Pois é, ela estava ao seu lado nesse momento e reagiu muito mal. Se você não me quer, eu não te quero também nunca mais. E a partir desse momento ela começou a reagir. O problema é que quando ela acorda, não adianta você perguntar, porque a criança não sabe explicar. Não há como você dialogar com uma criança. Pedir para me explique. Ela, como espírito, reage. Mas quando está no corpo, é uma reação visceral. É um processo inconsciente. É uma reação orgânica. Então, não é algo que você possa racionalizar, ou perguntar por quê, ou explicar. Mas, seu Divaldo, isso não é real, foi um equívoco. Não é a mim. Mas se eu explicar, quando ela está acordada, é uma criança de 3 anos. Não adianta você argumentar com uma criança de 3 anos. Ela não tem capacidade cognitiva, não tem capacidade para compreender. Mas, seu Divaldo, existe uma chance. Quando ela dormir e o espírito sair do corpo, converse com ela. Explique. Tente. Não sabemos, mas há uma possibilidade. E ela passou a fazer isso. Ela punha a criança para dormir, sentava-se e começava a conversar. Eu te amo muito. Não é que eu não te queira. Aquilo foi um equívoco. É que disseram que era um menino, eu preparei um quarto azul. Mas quando você veio, nós mudamos a decoração, os seus vestidos, os enfeites. Eu te quero tanto. Veja o quarto que eu preparei para você. Eu te quero muito, minha filha, eu te amo muito. Eu te quero exatamente como você é. E ela repetia todas as noites. Ela falava a respeito do equívoco, da interpretação e do quanto ela amava o significado, como eu cuido de você, como eu te quero, os seus cabelos, os seus vestidos. 6 meses depois, ela estava na cozinha e a menina entrou e falou: mãe. Foi um choque. Era a primeira vez que ela lhe chamava de mãe. Sonhei com você. E você dizia que me amava, é verdade? E ela não pôde responder. E abraçou a filha a primeira vez em 3 anos e meio. Diante disso, o conhecimento da mecânica da reencarnação afeta a nossa vida prática? Tem uma utilização? Vamos pensar em termos práticos. Um divórcio litigioso, brigas de parte a parte. Uma das coisas que a gente sabe é que não pode dizer certas coisas na frente das crianças, não é? Porque elas vão e repetem para o juiz. E é algo extremamente constrangedor. Ainda mais numa briga, numa vara de família. Então a gente aprende a não dizer certas coisas para as crianças. Aí a gente diz que é para não traumatizar. Não, é para não ter testemunha. Mas a gente não tem nenhum pudor em dizer certas coisas para os bebês. Porque bebês não lembram, bebês não são testemunhas, e nós dizemos coisas. Então imagine você dizer para uma criança de 5 anos: eu te odeio, você é um peso para mim. O que ela vai entender? Mamãe está nervosa hoje. Ela vai entender o significado? A nuance. Mas quando você diz para um bebê de 2 meses: eu te odeio, você é um peso para mim. Quem é que entende? É um adulto, com o pensamento de um adulto, com a capacidade de um adulto e com a reação de um adulto. Imagine você num CTI, incapaz de falar, incapaz de relacionar-se, incapaz de reagir, sob os cuidados de uma pessoa que diz: por que é que você não morre logo e me livra do trabalho? Como você se sentiria? Como o caso daquele, na mídia recentemente, em que estavam discutindo ao lado do leito se deveriam desligar os aparelhos. E ele do lado: não, eu estou vivo, estou vivo.
enquanto eles discutiam sobre quanto tempo levaria para ele morrer. Qual a sensação? Agora, imagine que esse bebê está realizando um trabalho muito importante. Ele está construindo suas células cerebrais. E no momento em que você é tomado pela mágoa, pelo ódio, pelo ressentimento, essas vibrações que são altamente prejudiciais se manifestam no momento em que ele está construindo sua citoarquitetura cerebral. E lembrando-nos das fases do desenvolvimento, pode dar origem aos chamados transtornos comportamentais. Então, a mecânica da reencarnação afeta a maneira com que nós nos relacionamos com a vida? Sim, se tivermos conhecimento de como ela se processa, teremos um cuidado maior em recepcionar esses espíritos reencarnantes. Imagina você estar vulnerável, não pode se expressar nas mãos de alguém. Então imagine que esse espírito traz marcas do passado e potencialmente um transtorno mental, e você cria um ambiente altamente acolhedor, seguro, tranquilo para ele se desenvolver. Há uma probabilidade bastante significativa que ele passe pela primeira fase do desenvolvimento sem transtornos. Então o que seria potencialmente um transtorno de alta gravidade se transforma num transtorno menor, com a sua colaboração. Isso significa dizer que somos responsáveis? Não, somos cúmplices. Porque quando alguém traz para uma reencarnação a probabilidade de um transtorno mental, e você é a mãe ou o pai, é porque você foi um co-participante dos acontecimentos que levaram àquele desfecho. Logo, a sua colaboração é essencial. Da mesma maneira que você colaborou para o transtorno no passado, você pode colaborar para a recuperação do presente, tomando conhecimento disso. Então, nós podemos atenuar um transtorno potencialmente significativo? Sim. E se tomássemos conhecimento da mecânica da reencarnação, nós poderíamos entender um fenômeno que alguns assistentes sociais conhecem, que é a síndrome da criança adotada. Bebês adotados que desenvolvem transtornos da personalidade característicos de crianças que sofreram abandono. Como se ele não lembra? Se foi adotado o bebê, como ele pode se sentir abandonado ou rejeitado se ele não tem ciência desse acontecimento? Se ele foi para essa família como um bebê. Da onde vem? Aí a psicologia tenta explicar com a memória intrauterina. Mas é muito mais intenso. Sabendo desses detalhes, nós poderíamos conversar com a criança antes que o transtorno se manifestasse em termos fisiológicos. Conversando com o espírito, falando a respeito, se aquilo aconteceu, agora as coisas serão diferentes. E com isso atenuar potencialmente transtornos comportamentais. Então nós somos os artífices daquilo que nós vivenciamos. E nós também podemos participar diretamente desse processo reencarnatório. Aliás, nós participamos do processo reencarnatório. O conhecimento da reencarnação afeta a nossa vida prática? Como espíritas que somos, nós temos uma máxima: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E diante dessa máxima, nós temos então, diante desses conhecimentos, nós apresentamos para vocês várias fundamentações de natureza científicas, que podem ser apresentadas a qualquer pessoa, espírita ou não. Nós temos a obrigação moral de compartilhar essas informações com aqueles que têm bebês ou terão bebês, ou que são avós de bebês. Dividindo a informação, nós colaboramos para a saúde mental na nossa sociedade. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Você acompanhou a palestra A Mecânica da Reencarnação e sua atuação na vida prática, com a expositora Anete Guimarães, do Rio de Janeiro. Conferência ocorrida no dia 3 de maio de 2014, na cidade de Belém, no Pará, no Centro Espírita Allan Kardec. Evento fez parte da 8ª Feira do Livro Espírita de Ananindeua, Pará. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel,
www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.